Pronto. No encontro da semana passada, nós iniciamos o estudo do capítulo 14, né, que é um conjunto de soluções e problemas avançado. Lá nós falamos um pouquinho de hardware, falamos um pouquinho de sistemas operacionais. Hoje, na parte 2, uma parte mais rápida, uma parte mais curta, nós falamos um pouquinho de segurança e também falamos um slide de impressoras, né, dando aí algumas ideias, né, de manutenção para esse tipo de equipamento. Bom, só para retomar um pouquinho, lá na introdução da semana passada, nós falamos das 6 etapas para a resolução de problemas. Então, a etapa 1, identificação do problema, e aqui entra, de novo, né, toda a parte de obtenção de características, de dados, de entrevistas, perguntas abertas, perguntas fechadas, né, uma entrevista com o usuário. Se possível, ainda dentro da etapa 1, repetimos o problema. Na etapa 2, é uma etapa de respiro, é onde você vai começar a imaginar quais seriam os possíveis problemas que estariam levando a esta falha. Na terceira etapa, é uma operacionalização dos testes, daquelas teorias que nós visualizamos na etapa 2, para finalizarmos aí na etapa 4 com o plano de ação para a resolução do problema. Aqui no plano de ação, você pode ter ações sobre hardware e ações sobre software. Então, de repente, você pode precisar comprar um HD novo, um novo módulo de memória RAM, e tem todo esse processo de plano de ação, inclusive de logística, né? Óbvio que quando você é funcionário de uma empresa, a empresa deve te oferecer toda esta etapa de logística, né? Um depósito de peças, ou fornecedores para entrega imediata. E aí o seu trabalho é mais de prestação de contas para o seu patrão, né? Para a sua empresa. Feito o plano de ação, peça substituída, tudo ok? A etapa 5 permite que o técnico verifique a funcionalidade total do sistema. Vai repetir várias vezes as mesmas situações que estavam levando àquele problema. Tá? Vai ter absoluta certeza de que o problema foi resolvido. E, na sequência, se houver autorização por parte do cliente, vai implementar as medidas preventivas. E aí, de novo, né? Medidas preventivas, atualização do sistema operacional, drivers, varredura de antivírus, enfim, ações que demandam tempo preventivo em relação a software e também em relação a hardware, né? A gente viu lá que é possível verificar as fiações, o estado dos ventiladores, né? Os conectores. Essas ações estão bem direcionadas à questão do hardware. Por fim, né, você deve documentar as descobertas, as ações e os resultados, sempre indicando para o seu cliente o que foi feito para que aquele problema fosse resolvido. Não é? É fundamental aqui na etapa 6 que você entenda que o cliente geralmente não tem o mesmo conhecimento técnico que você tem. Então, evite, né, termos técnicos muito específicos, tá, que provavelmente poucas pessoas conhecerão, e mantenha-se mais focado, né, na questão da explicação mais simples, ok? Mais objetiva. Aqui também, na etapa 6, é um momento que a gente tem de finalizarmos aí a ordem de serviço, né, devolvermos o equipamento e os acessórios para o cliente. E alguns clientes querem, porque é direito deles, não é? Que as peças substituídas sejam entregues. Então, este é o momento que você faz esse tipo de ação.
Tem muito cliente que vai dizer, vai olhar a peça, né? Vai falar assim, ok, mas o que eu faço com isso, né? Aí você vai dizer, olha, né? Não sei, mas se você quiser, eu posso dar um descarte adequado. É algo que eu fazia com muita frequência, né? O cliente queria ver a peça com defeito, né? Queria tocar a peça com defeito, mas depois não tinha o que fazer com ela, né? E aí ele acabava deixando a peça na oficina para que ela fosse descartada. Eu tinha uma área na oficina onde eu armazenava, né, esses equipamentos descartados. E aí, de tempos em tempos, tinha uma empresa no Ipiranga, hoje ela não existe mais, que fazia a recolha deste material. Em hipótese alguma, jogue no lixo comum, né? Em hipótese alguma, jogue no lixo comum. Procure sempre fazer o descarte adequado. Muitas lojas hoje já estão aceitando a peça com defeito como devolutiva, tá? Então aí vale uma boa conversa no seu fornecedor para verificar, ok? Então, em linhas gerais era isso, as 6 etapas, e agora a gente foca um pouquinho em segurança e depois em impressoras, ok? Quando você recebe uma máquina com um problema, é óbvio que você vai fazer os testes e tudo mais. Alguns problemas já devem, melhor dizendo, ligar no técnico uma associação à falha de segurança. Tá? As tabelinhas lá no capítulo 14, elas tratam disso de maneira muito clara, e você precisa fazer uma leitura delas, né? Até para você entender o que cada um desses problemas pode trazer como características próprias. Veja só, quando a gente fala de ação de vírus, né, a gente está falando que um vírus, ou que um malware, ou que alguma outra coisa, danificou arquivos da máquina. Tá? É uma das, entre aspas, funções do vírus, né, fazer esse tipo de ação. Então é importante que você entenda que o vírus atua diretamente em arquivos. Arquivos estes que podem ser arquivos do usuário. Existem vários vírus que atacam arquivos do pacote Office, por exemplo, tá? Corrompem planilhas, corrompem documentos do Word. E existem aqueles vírus que vão atacar única e exclusivamente arquivos de sistema. Lembra sempre que para o Windows ativar, né, para o Windows subir, é necessário que uma sequência de etapas ocorra, e toda essa sequência de etapas está muito pautada, está muito apoiada no carregamento de arquivos necessários a esta inicialização. Então, quando um vírus ataca um arquivo desse, na próxima reinicialização, esse arquivo estará com problema, e quando o Windows for chamar esse arquivo não vai funcionar adequadamente. O próprio Windows, né, a própria Microsoft tenta, de várias formas, blindar o acesso a esses arquivos que são fundamentais ao sistema. Mas é óbvio que, ao mesmo tempo em que a Microsoft dedica tempo em se prevenir, muita gente dedica o seu tempo para burlar esse tipo de ação. Então é comum que a Microsoft lance patches, né? Lance sequências de atualização de segurança para fazer determinadas correções, e já na outra semana, daí a 10 dias, esse problema já se manifeste agora por um outro caminho, né? Lembra sempre, né, que a internet é uma fonte maravilhosa de consulta, mas principalmente quando esse assunto de vírus você vai pesquisar, você vai perceber tem muita opinião sem base técnica, né? E também tem muita gente que fala assim para você, olha, não perca tempo, né? Faça uma nova instalação do Windows e tudo ok. Bom, a minha experiência profissional, eu digo para vocês o seguinte: respira fundo e veja o que precisa ser feito. Tem cliente, né? Entenda aí para o cliente, qualquer pessoa que leva o equipamento para você, que vai te entregar a máquina e vai falar assim, olha, amigão, tá com problema, pode apagar tudo e fazer uma instalação nova.
Ok, você pode até fazer uma pesquisa, né? Pode até buscar algum caminho para ver se era isso mesmo ou não, mas o cliente já pediu para você apagar. Então, algumas vezes eu fiquei pesquisando, achava o defeito, devolvia a máquina e o cara falava assim, mas eu pedi para instalar de novo. Ah, legal, né? Então devolve aí mais um dia que eu vou instalar de novo. Mas assim, são erros que eu fui cometendo no início da minha atuação, né? Depois eu já percebia isso e quando o cliente falava assim, olha, apaga tudo, eu já apagava, tá? Pesquisava um pouquinho, via qual era o problema, enfim, mas já fazia aquilo que me havia sido solicitado. Existem situações diferentes aonde o cliente vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu tenho arquivos aí que precisam ser salvos. Então, antes de fazer uma nova instalação, eu preciso deste backup, né? Então, aí já é um outro caminho. Provavelmente, para poder acessar a máquina, você vai precisar deixá-lo em condições mínimas de funcionamento para poder extrair estes arquivos. Tá? Então, são os caminhos que você vai ter à sua frente e que você deve racionalmente pensar naquilo que é possível. Quando você tem uma máquina afetada por vírus, né, ele dá mensagens de erros, tá bom? Erros mais diversos. Por exemplo, MBR não foi carregado, né? Ele foi modificado, tá bom? Erro ao carregar sistema operacional, tá? Cuidado, este disco rígido pode estar infectado por vírus. Esse é um arquivo, é um aviso do próprio Windows, tá? Falhas de inicialização. Ou, né, um detalhe importante, os contatos estão recebendo spam da sua conta de e-mail. Aqui a gente está falando especificamente do Outlook da Microsoft, tá? Quando a sua máquina está contaminada, existem alguns tipos de contaminação que invadem os seus contatos do Outlook e começam a disparar e-mails utilizando a sua conta. Então você vai começar a receber mensagens dos amigos, né, dos colegas de trabalho avisando sobre isso. Tá bom? Então é importantíssimo que você mantenha o seu Outlook, se você utiliza, né, verificado frequentemente com um antivírus. Então vamos pegar um exemplo aqui, olha. Erro ao carregar o sistema operacional. Tá? Essa é uma mensagem fatal. A tela fica preta, mensagem em texto, tá? E ela indica que houve um arquivo necessário à inicialização e que estava corrompido. Especificamente essa mensagem, ela está associada ao registro, tá, de inicialização, ao regedit. Bom, então esse tipo de arquivo, ele pode sim ser afetado por um vírus, né, e não permitir que este arquivo carregue. Não permitir que o regedit carregue indica para a máquina que as configurações daquele usuário não serão exibidas. Ou seja, ocorrerá sim uma falha. Ok? O que você deve fazer? Bom, primeiro, as máquinas precisam ser retiradas da rede, se elas estiverem conectadas a uma rede, e você deve tentar fazer esta recuperação, né, sem que a máquina tenha conexão à internet. Tá? Mas professor, eu preciso pegar um arquivo que está lá na nuvem. Sim, você técnico precisa ter em mãos, né, um outro equipamento quando isso acontecer, um notebook, um netbook, qualquer coisa, para que você possa, a partir dele, entrar na internet e buscar as ferramentas necessárias. Tá? Registro é algo que o Windows cria cópias com frequência. Tá? Toda vez que você instala um programa, toda vez que a máquina é reiniciada, e essas cópias, né, ficam num local bem preservado, bem guardadinho. O que acontece? Né? Além dessa cópia de emergência, o próprio Windows, no momento da instalação, cria nele uma área
com várias cópias de arquivos originais. E o regedit é um deles. Tá? Ele cria lá um regedit básico para garantir que a máquina ligue. Tá? Então é isso que vai acontecer. A gente precisa restaurar essa cópia antiga para que o próprio Windows faça uma inicialização limpa, uma nova inicialização, e a partir daí ele mesmo consiga preencher o regedit de forma adequada. Então, uma das maneiras que a gente tem é reiniciar o computador com a mídia de instalação. Tá? Não sei se vocês lembram lá, quando a gente falou no capítulo 5, de instalação de sistemas operacionais, até a gente fez aquela virtualização, né, no VirtualBox. Uma das telas, antes de começar a instalar, trazia um botão de reparar o computador. A gente precisa, então, chegar naquele botão. Para isso, a gente parte de uma mídia de instalação. Ó, uma coisa muito importante, né? Se você for pelo caminho da mídia de instalação, toma muito cuidado para achar o botão reparar o computador. Se você se defrontar apenas com o botão de instalar, ou instalar agora, para um pouquinho, respira e começa de novo. Tá? E aí você vai ver que você vai achar o botão. O botão de instalar vai funcionar também. Mas só que ele vai te trazer uma série de problemas em relação aos arquivos do cliente, né? Você não vai conseguir recuperá-los, ou vai recuperar apenas uma parte desses arquivos. Tá bom? Então procure sempre reparar o computador. Ah, a máquina está funcionando, mas de vez em quando dá esse erro. Você pode tentar fazer essa solução indicada pelo prompt de comando, tá? Que é esse comando, bootrec.exe/fixmbr. Tá? Fixmbr, ele vai restaurar os arquivos iniciais, né, na versão inicial do Windows, para que ele possa ligar de novo. Então, observa o seguinte: toda vez que você se defrontar com um problema e que você suspeita de que há uma contaminação por vírus, primeiro é necessário startar essa máquina de alguma forma. Então, aqui você tem várias soluções possíveis. Feito isso, né, a máquina ficou em condições de uso. A primeira das primeiras coisas que você vai fazer é uma varredura usando as ferramentas de segurança. Opte aí pela varredura completa, dê tempo para que a ferramenta busque o que está acontecendo de errado, não é? E aí você vai, depois, na sequência, fazer as manutenções necessárias. Conecte na internet apenas depois que esse problema já foi corrigido. E aí, pessoal, isso tem uma justificativa clara, né? Às vezes você corrige um problema, mas a máquina tem um outro que você não viu, né? E aí, a hora que você conecta na internet de novo, alguns computadores da rede se contaminam de novo. Então, tenha absoluta certeza de que o reparo foi feito de forma adequada antes de colocar essa máquina de novo na rede. Se você tiver certeza, né, e aí pode ser qualquer um desses problemas, tá? Qualquer um desses problemas. Se você tiver certeza de que houve uma contaminação, oriente o seu cliente para que ele faça varreduras nos dispositivos de armazenamento dele, do tipo HD externo, pendrive, celular, né? É muito importante que ele faça esta verificação, porque senão pode ser que o problema volte. Não esqueça de, antes de finalizar o serviço, né, atualizar a ferramenta do antivírus ou outra ferramenta que o cliente tenha, qualquer suíte de segurança, e refaça as verificações necessárias. Tá? Professor, eu fiz tudo que está indicado aqui nas soluções possíveis, não consegui avançar, fui para a internet e encontrei um outro caminho que deu certo. Muito legal. Pegue lá um documento de texto, um caderninho que você tenha para anotações, tá? E anote da mesma forma como você está vendo aqui.
a identificação do problema, as causas prováveis e o que você fez. Esse caderninho de capa preta, né, esse caderninho de rascunho ou um documento da nuvem, do Word, vai te ajudar muito, né? Lembra sempre que o que eu te apresento aqui, o que o NetAcad te apresenta lá, é um resumo, é um auxílio, é uma ajuda, tá bom? Então, foque nisso e complemente sempre que for necessário. Observe que aqui a gente tem várias falhas, né, de inicialização de sistema e todas elas indicando, né, que a gente pode ter aí contaminações por vírus. Muito cuidado com a sua conta do Outlook, né? Ele usa até um termo aqui estranho, né? Foi sequestrada. Na verdade, isso significa que a conta agora tem um segundo dono, né? Além de você, tem mais alguém que está usando a sua máquina para fazer aí disparos, ok? Esses disparos podem ser apenas de propaganda ou podem conter, né, pequenas células de contaminação que vão se proliferar pela rede da sua empresa, tá bom? O pessoal às vezes pergunta, né, do OneDrive, do Google Drive, Dropbox, se são ferramentas seguras. Bom, posso dizer muito para vocês da minha experiência, né? Óbvio que eu sinto segurança em subir arquivos para a nuvem, tá? E também sinto segurança em baixar os arquivos da nuvem. A gente já passou por fases muito ruins, tá? Onde os e-mails eram elementos de propagação de pragas muito rápidas, muito devastadoras. Hoje, a gente já tem controles melhores, tá? Um Gmail, né? Um Outlook.com, um Yahoo, embora o número de usuários do Yahoo tenha diminuído muito, né? Mas ainda é uma plataforma segura. Você tem, dentro dessas próprias contas de armazenamento, ferramentas de segurança. Se você tentar, né, como um exercício aí, encaminhar um arquivo exe, né, por uma dessas contas de e-mail que eu acabei de citar, você não vai conseguir. Tá? Porque eles vão barrar, dizendo que aquela ferramenta, aquele arquivo não pode ser enviado. Antigamente você mandava qualquer coisa. Tá? Então, webmail e armazenamento em nuvem apoiado no webmail é seguro. Tá bom? A gente não vê, a gente não ouve contestações nesse sentido. Nos fóruns tem poucas reclamações. A maior parte das reclamações, se a gente ler, né, a fundo, a gente vai entender que houve aí uma falha do usuário, geralmente que entregou senha ou coisas do tipo, né, ou o computador estava infectado. Mas o processo de armazenamento na nuvem me parece hoje, né, 2020, dezembro de 2020, me parece hoje ser algo seguro, tá bom? Uma outra situação tem a ver mais com uso de máquinas em rede, né? Quando a gente tem lá o Windows Server, né, que é algo que a gente ainda vai ver, são servidores, né, são equipamentos mais parrudos e que contêm ou que contemplam várias informações ali dentro, né, além de arquivos. Então, quando você tem um problema numa rede de computadores, esse problema pode estar tanto numa estação de trabalho, quanto lá no servidor. É óbvio que se você for técnico, né, de servidor, você vai entender o que eu estou te falando. Existem várias ferramentas adicionais que a gente implementa num servidor. Tá? Porque esse cara, ele tem que ser o último dos últimos, né, a ser contaminado. Ele tem que sobreviver. Tá? Então você precisa sempre focar em políticas de segurança para os usuários, é óbvio, mas multiplique isso por 5, multiplique isso por 6, quando se trata de trabalhar com o seu servidor, com os servidores da empresa. Tá? Se for necessário, invista numa solução de segurança paga para o seu servidor. Ok? E procure, né, se especializar o máximo possível. Se a empresa que você trabalha usa servidores Linux, estude.
Se a sua empresa usa servidores Microsoft, estude, porque o estudo em relação aos servidores é fundamental para garantir o sucesso deles. Então vamos pegar aqui um exemplo. Né? O usuário pode localizar um arquivo, mas não pode baixar o arquivo. Esse é um problema que quando você trabalha numa empresa, você pode ser solicitado a resolver. E aí tem que tomar muito cuidado. Primeiro, esse usuário, ele tem autorização para download? Tá? Então você tem que verificar. De repente esse funcionário não tem essa autorização. Tá? Ele pode consultar o documento, mas ele não pode baixar aquele documento. Então essa é uma restrição de usuário. Por isso que ele indica para vocês, como causa provável, que as permissões não estão corretas. Então, eu estou imaginando que o usuário tem acesso, né, a esta função, mas que não está conseguindo. Ok, então aí a gente precisa olhar nas permissões. Você vai lá na pastinha, botão direito, propriedades, segurança, e aí verifica quais são os usuários que estão habilitados. Olha aqui, soluções possíveis, né? Alterar as permissões de usuário no arquivo para leitura e execução. Tá bom? Bem tranquilo, bem sossegado. Ao mesmo tempo, né, um outro problema. Os usuários de um grupo não podem ver uma pasta a qual deveriam ter acesso. Ah, muito bem. Então, de novo, é permissão de pasta. Tá? Ou as permissões estão erradas, ou alguém alterou de maneira proposital por alguma razão. Então, busque essas informações. Por isso que a gente tem acessos restritos aos servidores dentro das empresas. Porque deve existir uma política de permissões, né? Senão vira bagunça, tá? O tempo em que eu trabalhei com os servidores, a gente tinha um grupo de trabalho bem reduzido que fazia todas essas políticas, que documentava tudo isso. Quando um funcionário mudava de departamento, a gente tinha que fazer toda a alteração de permissões daquele perfil de usuário. Funcionários que eram desligados, né, a gente inativava o usuário dele rapidamente. Por quê? Usuário demitido é usuário que pode provocar algum tipo de problema de segurança. Então, havia um sincronismo com o RH, que nos informava dos desligamentos e a gente automaticamente fazia o bloqueio desse usuário. Ok? É óbvio, né, que o RH tem toda uma política, né, de desligamento. Então, tem empresa que permite que o usuário, por um tempo, remova as coisas das gavetas, do armário e também do computador, embora isso pareça ser algo que prejudica a segurança, né? Mas algumas empresas permitem. Então, aí você deve respeitar a política da empresa. Outras não permitem. Então, o usuário foi desligado, daqui a 10 minutos o usuário dele está suspenso. Tá bom? Então, aqui a gente fala um pouquinho e você vai encontrar mais coisas a respeito, né? Lá no capítulo 14, que trata aí dessa questão da segurança. Um defeito que surge, né, que é muito comum, é esse aqui, ó. O computador roda lentamente no mesmo horário todos os dias. Pessoal, isso aí é uma falha, né? Não é que é uma falha, mas é um ajuste que precisa ser feito em relação ao software antivírus. Provavelmente, ele tem um agendamento de atividades para esse horário. E aí ele vai fazer varreduras, ele vai fazer atualizações durante o horário de expediente. Então, naquele momento em que ele está atualizando, a máquina vai ficar mais lenta assim. Então, é possível que você encontre dificuldades, né? Mas é muito simples. Se você perceber que é isso que está acontecendo, vá lá no software antivírus e configure, por exemplo, para fazer a verificação quando não estiver em uso. E lá você pode configurar. Depois de 1 hora de inatividade, às 3 da manhã, quando estiver ligado. Enfim, dá para fazer várias coisas diferentes. Mas é um problema comum, tá? E outro problema também parecido.
Windows 10, ele baixa as atualizações ao longo do dia. Então, isso também pode estar acontecendo em relação às atualizações, tá bom? Fique atento, atenta em relação a isso. Um outro exemplo aqui, né, é de que as configurações da BIOS estão sempre mudando. Poxa, pessoal, aqui é triste, né? É uma falha de segurança grave, eu já comentei isso com vocês. E a gente precisa colocar uma senha na BIOS, tá? Para que o usuário não faça alterações. Também é possível que este problema esteja relacionado a uma bateria da placa-mãe com pouca carga. Tá? Mas aí você vai perceber que esse erro de configuração ele acontece sempre, né, bastante, em relação à data e hora. A data e hora você vai perceber que estão sempre alterados. Aí já é para você ligar o Tico e o Teco aí para imaginar que é uma bateria de placa-mãe com problema. Tá? Bom, falar um pouquinho de impressoras, é um slide só, é bem rapidinho. Eu já disse para vocês, né, que impressoras é todo um capítulo à parte e que você, para fazer atendimento a impressoras, vai precisar de um treinamento específico para impressoras. Cada fabricante, cada produto tem as suas características próprias. Então é importante que você conheça aquele equipamento que você vai atuar. Tá? Se você vai trabalhar de forma autônoma, então provavelmente você vai conhecer várias linhas de impressoras, vários modelos diferentes. Use e abuse daquele caderninho, né, daquele documento de texto que eu falei para vocês, tá bom? Isso ajuda demais na conta, né? Principalmente na desmontagem, na montagem. Hoje a gente tem uma facilidade absurda com as câmeras fotográficas dos celulares, né? Hoje já não é mais luxo que o técnico tenha um celular. Hoje já é uma necessidade. Então faça registros fotográficos, né? Busque referências boas na internet. Alguns fabricantes oferecem treinamentos, né? Alguns gratuitos, outros pagos. Procure sempre se atualizar. Aqui a gente tem algumas ideias, né? Por exemplo, a impressora imprime caracteres desconhecidos, tá? Que são aquelas, parece aquelas cartas de baralho, né? Copas, né? Ouro, arrobas e mais arrobas pela página. Esse problema, tá? Ele pode estar relacionado a driver de impressora errado, tá bom? Incorreto, ou cabo da impressora parcialmente solto. Tá? Se ele estiver solto, não vai imprimir. Mas eu digo parcialmente porque às vezes ele está conectado, mas não está. Tá? Então é importante que você verifique. Uma solução possível é uma nova instalação do driver de impressão, lembrando sempre de desinstalar o driver que está com problema. Tá bom? Vai lá pelo painel de controle, desinstalar programas e faça a desinstalação. Quando você for instalar de novo, procure já baixar a última versão disponível para a sua impressora. Tá? Um outro exemplo, olha, a impressora laser imprime linhas verticais ou listras em todas as páginas. Tá? Isso aqui, pessoal, você vai perceber que está relacionado ao cartucho de toner. Aquele módulozinho que a gente troca de tempos em tempos, tá? Isso é só na laser, tá bom? O kit de toner, né, o módulo de toner, ele contém uma peça chamada cilindro, que é onde a imagem latente vai se formar, tá? Onde o toner, aquele pozinho, vai ser derrubado. Quando o seu módulo, né, de toner já está esgotado a vida útil, a impressora vai te avisar. Mas é óbvio que a gente sempre procura usar um pouquinho mais, né? Até o limite do limite. Mas você vai perceber que essas linhas verticais e listras, elas vão aparecer com uma frequência muito grande. Tá bom? Existe um outro problema, que é o toner, o cartucho de toner, ele empelota pelo calor. O toner, ele é um pó muito fininho, tá? E quando você tem um ambiente muito quente, pode ser que ele empelote, que ele se agrupe, que ele fique aglutinado
numa determinada região do cartucho de toner. O que você deve fazer então? Né? Retirar o cartucho de toner, agitar ligeiramente e encaixar novamente o cartucho de toner. Okay? Isso deve resolver. Uma outra coisa que dá esse problema de empelotamento de toner é quando a impressora está desnivelada. É isso mesmo, quando a impressora está instalada, por exemplo, em uma mesa torta. Tá? Então o toner ele vai descendo e vai ocupando ali uma posição inferior, dificultando a movimentação. Né? Isso não acontece na hora, vai acontecer depois de 2, 3, 4 dias, mas é importante que você faça essa verificação de nível. Tá? Só voltando ao celular, né, tem vários aplicativos, né, tanto Android quanto iOS, para fazer nível de bolha, igual aqueles níveis de pedreiro. Tá? Então você pode usar esse recurso também para verificar. Tá bom? Papel que não é puxado, né, o papel que não é alimentado. Isso geralmente indica para a gente uma obstrução. E aí essa obstrução pode ser causada por um pedacinho de papel que ficou. Né? Instrua sempre os usuários a removerem os papéis atolados com muito cuidado, com muita paciência, né? Não arrancar, né? Não rasgar o papel, procure orientá-lo sempre para que retire o papel. A gente sabe que tem alguns momentos em que esse papel fica parecendo uma sanfoninha, né? Que é muito difícil de ser retirado, mas oriente-o sempre para que ele faça o procedimento adequado. Sempre que uma impressora não estiver puxando papel, né, é obstrução no trajeto ou falha nos roletinhos de captura de papel. Tá? Como eu disse para vocês lá quando a gente falou rapidamente das impressoras. As impressoras elas têm eixos, roletes de borracha, correias, molas grandes, molas bem pequenininhas. E acontece desse material pular, né, desse material saltar, seja no funcionamento, né, ou seja porque algum usuário mais nervosinho puxou o papel ali e acabou desmontando. Né? Então é muito importante que vocês, de novo, façam esse trabalho de orientação e tenha em mãos, né, sempre molinhas, eixinhos para poder fazer a troca. Por isso que eu falo para vocês que é necessário treinamento específico, né, para esse tipo de produto. Porque cada impressora usa um rolete de captura diferente, é uma forma diferente de você fazer a substituição. Então, é necessário que você sempre esteja atualizado em relação a isso. Uma coisa que é muito bacana, né, é que a física, né, a gravidade, ela vai fazer com que essas molinhas, elas sempre caiam dentro da bandeja de papel. Tá? Então, uma dica que eu dou para vocês procure primeiro dentro da bandeja de papel. Tá? Veja se esses anéis, essas correias de plástico, se elas não estão lá dentro. Porque todo o sistema de alimentação de papel, ele fica em cima da pilha de papel. E aí, quando alguma dessas peças cai, ela vai cair em cima da pilha, por ação da gravidade. E aí você abre e você já localiza a pecinha. É muito frequente isso acontecer, tá? E algumas vezes até eu chegava para fazer um atendimento, o cliente chegava lá para mim e falava, então, achei isso aqui. Tá? Que era uma mola, era um rolete, né? E aí eu tinha só que conhecer o produto para fazer o encaixe adequado, tá? Mas muitas vezes o próprio cliente trazia para mim, tá bom? Pessoal, são dicas, né? São orientações, não são leis, não é? Você tem a liberdade total para consultar esse material. Eu recomendo fortemente que você consulte. Você, mesmo já tendo experiência, pode ser que algumas coisas ali te ajudem. E se você não tiver experiência, aí é que eu recomendo mesmo que você vá até esse capítulo, leia, anote e faça tudo aquilo que estiver indicado ali. Tá? São dicas muito boas. Esse material você tem acesso, né? Não será bloqueado, mesmo depois que o curso terminar. Mas muitos alunos fazem uma cópia.
desse capítulo, seja por imagem, né, por print de tela, seja por copia e cola, fique aí à vontade. Mas é um material que eu acho extremamente importante que você tenha acesso a ele sempre que possível, tá bom?